E aí pessoal, eu me chamo Fernando e o papo hoje é quadrinho. Eita, esse quadrinho tá ao contrário. E aí galera, tudo bem? Hoje o papo é quadrinho. Bom galera, vocês perceberam que o meu canal deu uma parada recentemente. É por conta que eu voltei à minha rotina normal pós-quarentena. Então a empresa onde eu trabalhava voltou às atividades e agora eu voltei à minha rotina normal. Não estou mais trabalhando no home office. Então por isso os vídeos irão dar uma caída na frequência, mas eles continuarão. E hoje eu queria compartilhar um pouco com vocês sobre a última leitura que eu fiz, que é Angola Janga, do Marcelo de Salete. Vou comentar com vocês sobre a obra Angola Janga, do Marcelo de Salete. É uma obra premiadíssima, já ganhou o prêmio Grampo 2018, ganhou o prêmio HQ Mix e também o prêmio Jabuti. A história de Angola Janga traz como personagem principal Zumbi dos Palmares. E a trama é envolvida em fuga, brigas, guerras, mortes e destruições. O único interesse de Zumbi dos Palmares era libertar o seu povo, que estava nas mãos dos portugueses e dos holandeses na época da escravidão. Apesar de ser um tema bem complicado de se entender, é um tema que não é muito abordado nas escolas, e aqui o Marcelo de Salete usa uma técnica narrativa visual e não escrita. Ele preferiu contar histórias com as suas imagens do que com seus balões. Então você tem pouco texto e muita imagem. Por isso que essa HQ é bem longa. Mas você vai ler ela bem rapidinho porque os desenhos deles são bem fluidos. E eles narram uma história contínua. Ela não tem pausa e não para. Ela vai direto. Antes de cada capítulo, o Marcelo de Salete coloca uma introdução. Um pequeno texto datado da época que vai esclarecer um pouco do que vai entrar naquele capítulo a seguir. Ele não mostra tudo o que vai colocar, mas ele coloca pequenos textos que vão falar um pouco mais sobre o que está sendo abordado naquele tema do capítulo atual. São textos um pouco mais complicados de se ler. Eu confesso para você que alguns deles eu queria pular, mas quando eu pulei eu não entendi muito bem o que estava por vir no capítulo. Então eu preferi voltar a ler a introdução do capítulo e ler a história na sequência. Fazendo dessa forma, a história vai fluir muito mais fácil e você vai entender melhor. Um dos pontos altos dessa HQ para mim é que o Marcelo de Salete se preocupa demais em mostrar que esses personagens estão vivendo livres a maior parte do seu tempo. Ele não foca tanto mostrando a escravidão, e sim a libertação desse povo. Tudo o que eles podem fazer para ser livre, ele mostra. Então logo no capítulo 1, você já abre a primeira página e você já vê os dois personagens principais da história fugindo. Eles estão na floresta indo em algum lugar. Você vai descobrir qual é esse lugar no decorrer da história. E no final, o que mais me surpreende, além dele fazer uma analogia atual de tudo que ele está mostrando na HQ nos tempos contemporâneos, de tudo aquilo que ele passou nos capítulos anteriores, ele vai continuar mostrando o povo seguindo para a liberdade. Esse é o ponto principal da história. Angola Janga é uma história muito interessante, eu espero que você goste da minha indicação. Está numa das minhas leituras favoritas desse ano, apesar de não ter saído esse ano a história, eu só consegui ler esse ano. Eu não tinha conhecimento da HQ anteriormente, eu via supostamente no Facebook outras pessoas fazendo comentários, e aí eu passei a conhecer um pouco mais sobre a obra. Me intrigou bastante o capítulo 7, quando o Marcelo de Salete faz a introdução de um personagem numa cultura que é o Anguirê. Esse personagem me lembrou bastante pelo seu histórico peculiar ao Anel do Nibelungus, lançado pelo Pipoca Nanquim aqui no Brasil. Ele faz analogia de uma história mitológica a respeito de um anel que fica no fundo do mar e que, se você retirar esse tesouro que está no fundo do mar, você irá invocar o poder do Anguirê, que é o portador desse tesouro. Então, me lembrou bastante o Anel do Nibelungus em alguns fatores. Eu conversei com o Marcelo de Salete através do Instagram dele, e ele me confirmou que não haveria similaridade proposital na história. Ele também disse que não saberia me dizer se há ou não similaridade entre as duas histórias ou as duas culturas, sabendo que o povo holandês vem da região europeia, assim como a HQ do Anel do Nibelungus foi desenvolvida naquela região. Eu fiz uma similaridade se as duas religiões ou as duas culturas, ou os dois folclores poderiam ter alguma coisa em comum. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Angola Janga é uma das leituras que eu recomendo para vocês. Não deixe passar, é uma história muito interessante, conta um pouco desse acontecimento que teve aqui no Brasil, vai falar sobre o Zumbi dos Palmares, coisa que a gente não vai ver fora dos quadrinhos, provavelmente.
Então dá essa força, passa aí no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário, curte, compartilha com seus amigos. Se você passou por esse vídeo aqui, compartilha no seu Instagram, marca o Marcelo de Salete, que eu tenho certeza que ele vai gostar de saber que ainda hoje muita gente se interessa nesse assunto. O Marcelo de Salete não publicou somente Angola Janga, ele também tem Encruzilhada e Cumbe. O Cumbe tem um pouco a ver com o Angola Janga também, pelo que eu sei, mas eu ainda não li, mas vai ser a minha próxima leitura e eu venho aqui fazer uma review e uma análise para vocês também. Eu quero agradecer e até a próxima!